Olá, pessoal. O STF ele editou recentemente a súmula vinculante 59, onde torna impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria e observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Me parece que o STF ele tornou necessário ali a aplicação de uma súmula vinculante em relação a uma jurisprudência já pacificada por anos pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Juízes muitas vezes não vinham aplicando essa jurisprudência pacífica e trazendo para o próprio STF inúmeros recursos, tornando então necessário a súmula vinculante, de modo a tornar obrigatório a aplicação desse entendimento. Eu vou falar um pouquinho aqui com você a respeito dessa súmula vinculante 59 e a aplicação da pena nos crimes de tráfico privilegiado. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista e esse é Esclarecidamente, o meu canal no YouTube. Você pode ainda me seguir lá no meu Instagram, @madeira.advogado, porque você tem todo o direito de saber. O tráfico privilegiado, ele é uma figura que não é reconhecida como equiparada a crime hediondo, o que acontece com o tráfico propriamente dito. O que nós temos, em verdade, é que o tráfico privilegiado é um benefício que trouxe uma espécie de política criminal para aqueles indivíduos que são condenados pelo tráfico de drogas, mas que são primários, de bons antecedentes, que não se dedicam a atividades criminosas e que não integram organização criminosa. Este é o texto do parágrafo 4º do artigo 33. Portanto, com isso, nós temos a possibilidade de uma causa de diminuição de pena que muitas vezes vai levar a uma pena inferior a 4 anos. E aí nós temos, é claro, a figura da aplicação do regime de pena no momento da sentença. O juiz, ao aplicar a sentença, ele vai observar todos esses critérios e considerando, então, que uma pena até 4 anos, o artigo 33 do Código Penal torna como regime fixado o aberto, o juiz ele não pode fixar um regime mais severo apenas com base em elementos da gravidade abstrata do delito, como, por exemplo, ser o tráfico de drogas um crime grave que traz uma nocividade à sociedade e, por isso, ele aplicar um regime mais severo, como, por exemplo, o semiaberto. Inclusive, a edição da súmula 718 do STF, que diz que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. Nós temos, portanto, que, uma vez reconhecido ali uma pena inferior a 4 anos ou até 4 anos, o regime tem que ser o aberto. Ou seja, para o juiz aplicar uma pena no regime semiaberto, ele tem que trazer uma motivação, uma justificativa idônea e não apenas a opinião em relação à gravidade do delito. E aí nós podemos partir, então, para a questão da possibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Nós sabemos que o artigo 44 estabelece ali alguns requisitos para esta substituição. O artigo 44 estabelece que a pena deve ser substituída quando não houver violência ou grave ameaça no cometimento. O tráfico de drogas, ele não tem violência ou ameaça no cometimento. E também a pena aplicada não for maior do que 4 anos. E é o caso que nós estamos tratando aqui, porque como a pena base do tráfico de drogas é mínima, é 5 anos, nós temos aí que o indivíduo que ele tem todas as circunstâncias judiciais favoráveis, ele é primário, ou seja, não é residente, não há motivos para que a pena base seja aplicada além do mínimo legal, que é 5 anos. E com isso, nós temos ainda a causa de diminuição de pena, que na maioria das vezes, e é muito grande a chance disso, da pena ser de 4 anos abaixo. E aí, a aplicação, como dito anteriormente, tanto do regime aberto, como também da possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Embora o artigo 44 da Lei de Drogas estabeleça ali uma vedação expressa em relação à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos,
O STF já em 2012 já julgou que esta parte do texto do artigo 44 é inconstitucional. E por isso, então, não há como afastar a possibilidade, desde que preenchidos os requisitos do artigo 44. Assim, nós tivemos que a súmula vinculante 59 tornou impositivo e, bem dizer, obrigatório sua aplicação a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. É claro, desde que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis, preenchidos os requisitos do artigo 33 em relação ao regime de pena, e é o que se enquadra especificamente nas questões relacionadas ao tráfico privilegiado, porque o indivíduo tem que ser primário, de bons antecedentes, e também relacionado aos requisitos do artigo 44 do Código Penal, conforme exposto anteriormente. Portanto, o que nós temos aqui agora, uma súmula vinculante torna obrigatória a aplicação de um entendimento que já era pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas que não era respeitado por muitos juízes e tribunais em relação à aplicação da pena nos casos de tráfico privilegiado. Espero que você tenha gostado deste conteúdo. Não esqueça de fazer a sua inscrição, ativar o sininho para acompanhar todas as minhas publicações.